Esse início de trabalho eu sempre tenho uma fala que eu dedico às equipes. Cada elemento da equipe tem que fazer muito esforço de perceber-se durante um movimento. Ele tem muita importância devido ao trabalho que ele executa. Ele passa a ser uma referência. E as pessoas que o conhecem, as pessoas ligadas a fio sanguíneo, sempre passam a respeitá-lo naquele dia, naquela hora. A importância dele é uma importância diferente. Cada pessoa tem uma importância, mas aquele que trabalha na equipe, aquele que está sempre movimentando, ele está sempre naquela condição especial de estar atento àquilo que precisa. Ele precisa desenvolver esta condição de observar a engrenagem da equipe, vendo que a parte do eixo em que ele faz a ligação precisa de encontrar-se sempre limpa, organizada, harmoniosa. É da responsabilidade de cada um. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o Mistério Lúcifer. O Mistério Lúcifer, todas as pessoas já ouviram falar, vem nos conhecimentos dos ensinos que Lúcifer é um arcanjo que desceu para auxiliar os espíritos humanos e com o distanciamento dele da luz, ele criou a vontade e não atuou conforme ele recebeu a determinação, que era auxiliar os espíritos humanos no seu desenvolvimento. Esse procedimento que ele teve fez com que ficasse uma ferida na criação. A energia que ele recebeu de Deus Pai para auxiliar os espíritos humanos na sua evolução, ele utilizou diferente. Com isso, a criação ficou com uma ferida e essa ferida assemelha-se a um corpo ferido. Se um corpo se encontra ferido, não tem condições de ter uma cicatrização, aquele corpo vai diminuindo o seu vigor. Os espíritos humanos têm que observar assim. O princípio de Lúcifer sempre é na facilidade, é com a maneira da pessoa tornar-se descuidada. Esse é o princípio de Lúcifer, desviando a pessoa do caminho que ela precisa de caminhar, sempre oferecendo as facilidades, as acomodações. E uma pessoa sabe que um corpo que sempre apresenta uma facilidade, uma acomodação, aquele corpo não apresenta um vigor. E é bem interessante porque uma pessoa que teve durante a sua vida pouco recurso financeiro e que teve sempre que esforçar para sobreviver, fazer o esforço mesmo para manter-se naquele emprego, aquela pessoa tende a viver mais tempo e ela tem uma coisa boa também, dificilmente uma pessoa assim adoece. Então o movimento é um procedimento natural. O princípio de Lúcifer é da decadência, da acomodação, de achar que o fácil vai trazer um benefício para aquela pessoa. Se uma pessoa começa a observar, se ela passar a receber os alimentos triturados, de maneira que o seu estômago não trabalha, os seus dentes não trabalham, aquela pessoa começa, num período curto, a ficar deformada. Quando a pessoa alimenta, o alimento, como não tem que passar por um trabalho digestivo, com um processo de assimilação, de trituração pelos dentes, a pessoa tende a alimentar um pouco a mais. Porque não houve um esforço, não houve um processo de referência dentro daquele corpo de apresentar a quantidade que precisa. Aquele corpo tende em pouco tempo a ficar enfraquecido e deformado. Isso é uma coisa que existe, é uma coisa física. Se uma pessoa observa, ela mesma vai confirmar que isso, se ela descuidar, tende a deixar o seu corpo sem as formas, com o descuido. O mistério Lúcifer
é um processo que existe de acomodação dos espíritos humanos. Cada espírito humano tem que ver que para todas as coisas na criação tem que ter um movimento, tem que ter uma resistência. Se a própria pessoa aceita uma acomodação, ela julga-se que ela é esperta. Nós temos um ditado popular assim que a pessoa que tem pouca disposição para o trabalho, muitas vezes ela trabalha mais do que aquele que apresenta boa disposição. A boa disposição tem muitas coisas que colaboram. A pessoa faz aquilo que precisa de ser feito. Com a atenção que ela dedica naquelas funções, ela faz uma vez só. Isso é bem simples e bem fácil de observar o critério que uma pessoa tem em marcar a parte que foi feita e o jeito que a parte que não foi feita, como foi marcada naqueles afazeres diários, é uma organização. E quando a pessoa conclui as tarefas, ficou bem feito, não tem que voltar para fazer uma revisão. Do jeito que foi feito perfeito. Aquele que tende a trabalhar sempre em cima do tirar proveito, em ser beneficiado, ele se encontra naquela condição de trabalhar mais. Devido ao fato de faltar método na execução das funções, ele passa a fazer mais vezes e ele terá que verificar se o que foi feito apresenta a perfeição. O mistério Lúcifer é uma condição bem séria na vida de cada um. O corpo físico de uma pessoa só fica fortalecido se a pessoa organiza todas as coisas que ela precisa para a sua vida exterior e para a sua vida interior. E dentro dela ela tem que ir fazendo a separação daquilo que ela pode deixar e daquilo que ela precisa de executar. A energia que Lúcifer recebeu para auxiliar os espíritos humanos no desenvolvimento da criação e usou essa energia de forma errada, essa energia tem que voltar para a mão certa. O espírito humano não tem como conviver ou ver ou enfrentar Lúcifer. Lúcifer é de uma categoria diferente. Para atuar com Lúcifer terá que ser do mesmo nível que ele ou terá que ser de uma condição superior. O Filho do Homem é que tem esta missão. Quando o Filho do Homem voltar para Deus Pai com a lança sagrada que Lúcifer recebeu para atuar na criação, a criação ficará equilibrada novamente. O mistério Lúcifer. É muito fácil, assim, cada espírito humano observar que os caminhos de Lúcifer são os caminhos que apresentam facilidade, mas tendo a facilidade tem também aquele processo do enfraquecimento do corpo. Na criação, todas as coisas orientam. Se uma pessoa começa a observar, ela vai confirmando assim que os quadros que apresentam sempre são quadros que trazem ensinos. Todas as informações da luz vêm de acordo com uma outra, confirmando, e são sempre seguras, definidas, e o mistério Lúcifer vem com um tolhimento. Não precisa da pessoa verificar, não precisa da pessoa confirmar, a pessoa pode ficar de maneiras que ela será sempre beneficiada. Na criação, as coisas são firmes e definidas. Quando a pessoa começa a estudar o amor, ela vai observar que o amor anda junto com a verdade, anda junto com a justiça. Não tem um amor, somente o amor. Isso é fácil de observar. Aquela pessoa que apresenta como saudosista, ela sempre entra com o amor.
ela não entra com a coerência, com o bom senso, percebendo assim que não tem boa vontade para a pessoa ter uma mudança da agora para frente. Para a pessoa ter uma mudança, ela já tem que estar vindo com um passado bom. No presente, ela vai ter a possibilidade de continuar com aquele passado. O amor do Criador tem muitas referências e a pessoa pode observar no funcionamento do seu corpo. Tem um bem-estar quando a pessoa tem um processo em conhecer alimentos e percebendo o que o corpo dela está precisando, qual a maneira que ela tem para ficar alimentada, manter-se com uma disposição naquelas responsabilidades que ela tem. Tem muita importância quando a pessoa apresenta a disposição dentro dela, fica naquela condição de alerta. Ela tem a possibilidade de ser beneficiada no seu ambiente de trabalho pela condição física que ela apresenta, e a condição física é o que ela alimentou. As coisas que apresentam na luz vem com esta clareza. A própria pessoa que tem o procedimento de coerência, é ela mesma que é beneficiada. O mistério Lúcifer não apresenta coerência, não apresenta uma sequência, não apresenta uma firmeza, uma dureza. Não tem importância ao passado da pessoa. Na vida de uma pessoa, na vida de um profissional, o passado dele tem muita importância. Naquela empresa seguinte que ele está atuando, ele terá que atuar semelhante à empresa que ele atuou num período anterior. Dentro dele tem que ter esta convicção. Isso é uma coisa sólida, bem simples também. Tem uma referência assim que pode apresentar uma facilidade para uma planta desenvolver. Se não foi de acordo com o sol, com a chuva, com o vento, quando uma pessoa não apresenta uma segurança, uma firmeza, dá-se o nome para aquela pessoa de planta de estufa. Dentro dele não irradia aquela segurança, aquela determinação. O mistério Lúcifer é esta condição. A pessoa não é fortalecida dentro dela. Ela está sempre querendo uma oportunidade, uma facilidade. Pode acontecer assim, de uma ou de outra pessoa caminhar num caminho que nós damos o nome assim de fio da navalha, que é um caminho muito perigoso. Um instante a pessoa pode machucar. E a gente sabe que machuca porque a influência das outras pessoas que têm a tradição de caminhar no caminho que não é da luz, influi na outra pessoa. O cheiro, a facilidade, as oportunidades que apresentam, aquela pessoa não recupera. É uma coisa bem simples assim. Ela recebe a influência. Do jeito que recebe a influência ruim na matéria grosseira, com o cheiro da pessoa, com o costume, com a facilidade, com o jeito de corromper a pessoa, existe também a influência na matéria fina. E a gente sabe assim que quando uma pessoa adquiriu um costume que prejudica a saúde, dentro dela tem uma força que faz com que ela muitas vezes volta para aquele costume anterior. É a influência da matéria fina. Mas se a pessoa está querendo mudar o grau em que ela se encontra, ela tem a oportunidade. E uma oportunidade é estudando o livro Na Luz da Verdade e vendo que a vida necessita de um movimento, e para a pessoa ter um movimento, primeiro ela tem que ter um corpo físico sadio. Estas condições são firmes e definidas. Aquela pessoa que tem o propósito dentro dela, ela também tem uma coerência. Com o cuidado do alimento adequado, a sua irradiação muda. E a gente sabe que muda mesmo porque tem determinadas ervas, tem determinados alimentos que a pessoa
comendo aquelas ervas, comendo aqueles tipos de alimento, ela muda. E é bem interessante e é bem simples quando a gente conhece uma pessoa que está fazendo um processo assim, de caminhar no caminho da luz com uma firmeza, com uma determinação. Ela muda o ambiente de trabalho, ela muda o costume, ela sabe assim que o ciclo da vida de uma pessoa anda de acordo com o ciclo do Sol. Se acontece de faltar energia elétrica naquela casa ou naquela cidade, a pessoa não tem um movimento, e para ela ter um movimento normal, ela tem que entrar no ciclo do Sol. Para uma pessoa ter saúde, ela tem que fazer um trabalho assim. O mistério Lúcifer. E uma pessoa, para ficar fortalecida, ela é que vai fazer o trabalho, e a luta com ela não é uma luta. Muitas vezes a pessoa fala assim que é um sofrimento, que é uma luta. Não é uma luta. A pessoa definiu. É a mesma coisa de uma outra pessoa que está querendo mudar de uma cidade para outra cidade. Ela vai para outra cidade e ela vai encontrar os vizinhos que ela tinha na cidade anterior. Se o comportamento dela é um comportamento bom, é um comportamento que não atrapalha os vizinhos serão iguais. Terão sempre esta condição boa da pessoa ir para o lugar que ela tem aquela frequência boa. Quando uma pessoa faz um trabalho assim de melhorar, ela tem que melhorar tudo. Ela tem que melhorar a constituição. Ela tem que manter mais tempo lúcida. Esse procedimento é uma coisa firme, é uma coisa definida. E a luta é com a própria pessoa. Ela tem que ficar bem firme assim, com o propósito de caminhar no caminho da luz. As leis da criação são simples e definidas e atuam com uma bondade toda época na vida de uma pessoa. Se a pessoa apresenta a bondade e se apresenta o amor, a justiça no seu dia a dia, no seu atuar, toda época ela terá os auxílios. Com uma criança pequena, ela é convidada por uma ou por outra pessoa, não para ocupar o espaço naquele outro ambiente que ela está sendo convidada. Ela está sendo convidada porque ela é boa e ela é agradável de conviver com ela. Depois, numa fase seguinte, na fase do trabalho de sobrevivência, ela é convidada para trabalhar com essa ou com aquela pessoa que ela conheceu e conhece. A vida de uma pessoa, atuando de acordo com a luz, sempre vai apresentar coisas boas. Na nossa vida tem muitas referências que nos auxiliam, e uma das referências é saber falar, é saber calar, porque num relacionamento auxilia muito quando a pessoa fala pouco, e quando ela fala com uma coerência, ela é atendida, tem essa importância. Isso é bem simples assim, porque é comum conhecer uma mãe ou outra mãe que fala que ela fala muito, e esse descuido faz com que aqueles filhos percam a referência. Uma mãe, na formação de um filho, um pai, tem um grau diferente. Devido aos esforços que fizeram durante a vida, a sua frequência, a sua irradiação, o seu sangue alterou. Tem uma mudança. Com isso, aquela pessoa está irradiando diferente. Cada um tem que ir observando o grau que ele se encontra e o grau daquelas pessoas que se encontram abaixo dele. É a mesma coisa de um professor achar que os alunos são seus colegas. Tem alunos que são mais velhos do que o professor e aqueles alunos já fizeram vários outros cursos e agora se encontra fazendo aquele determinado curso. Aquele professor se encontra naquele grau, ele tem que apresentar-se com o grau que ele tem. Na nossa vida interior tem muita importância quando a pessoa percebe como ela é com o seu dia a dia. O mistério Lúcifer.
Todas as coisas externas na vida de uma pessoa, ela tem a possibilidade de criar um quadro para orientar-se durante a sua vida. E ela tem que observar assim que os quadros são auxílios. Do jeito que os mensageiros vieram e trouxeram os ensinos, a maneira de entendê-los, a pessoa tem que fazer o esforço em transformar esses ensinos, em transformar esses quadros para a sua vida interior. Tem as referências que muitas vezes difícil para cada pessoa, que são os fios sanguíneos. Mas se a pessoa observa, em uma ou em outra família, um dos elementos vão embora. E nossa vida continuou sem aquela referência que nós tínhamos. Tem muitas importâncias assim. Às vezes uma pessoa pensa assim que não tem importância para outra pessoa, mas observando as coisas, o relacionamento que nós temos com as outras pessoas, nós vamos criando os quadros e vendo assim que aquelas pessoas que atuaram com o amor, a bondade, com a justiça, aquelas pessoas, independente da época que aquele relacionamento ocorreu, nós lembramos daquelas pessoas com uma gratidão, com uma satisfação interior. E se nós queremos ter fios leves na nossa existência, o nosso comportamento tem que ser assim. E cada pessoa tem que fazer esta observação com ele mesmo. Qual é o procedimento que ele está tendo na vida dele, dos fios sanguíneos, na vida dele de trabalho. Porque se ele lembra de uma pessoa que não atuou com ele com bondade num período anterior, e aquela pessoa fica sem significação, perde a referência para ele, ele lembra assim que antes tinha um bom convívio com aquela pessoa. No tempo seguinte, ele para de ter esse convívio. O jeito que foi feito um relacionamento. Cada um tem que ir observando que o que marca na vida da pessoa é como ela faz, o jeito que ela fala, a intenção que ela coloca na sua voz. Isso é uma coisa física. Uma pessoa fala uma frase e outra fala que não deve de falar assim. Mas se analisa, aquelas palavras se encontram de uma maneira correta. O que aconteceu foi que o jeito que a pessoa deu a entonação. O Mistério Lúcifer é um trabalho que não precisa de fazer esforço. Independente de qualquer coisa, a pessoa sempre vai encontrar-se beneficiada. Essa condição poderá dar certo para um ou muito raramente para outro, mas no nosso dia a dia é aquela condição que a pessoa tem que movimentar todos os dias e todos os dias ela tem que conhecer os ensinos. Um conhecimento dos ensinos entra naquela condição boa. Quando a pessoa vai graduando dentro dela, vai facilitando o jeito que ela executa o trabalho. Tem muitas atividades que necessitam de um recurso, de outro recurso, mas quando a pessoa vai qualificando-se, os recursos ela não precisa. Dentro dela se encontra com aquela condição de ter as referências que precisam. Cada um tem que fazer muito esforço para ele mesmo ter aquela condição de ter a diferença do que vai dar a ele a sustentação, o que vai possibilitar uma falta de segurança. A falta de segurança é uma coisa que existe dentro da pessoa e a pessoa é que tem que ver assim que ela pode encontrar-se com todas as coisas externas que apresentam como se fosse segurança, mas na vida de matéria fina não tem esta referência, não tem um tempo, não tem um espaço para as coisas acontecerem na matéria fina. Isso é uma coisa que existe verdadeiramente e a maneira que a pessoa tem para limpar o seu ambiente de matéria fina, para limpar o seu corpo de matéria fina, todas as coisas que uma pessoa faz
fica agregado no corpo de matéria fina. E é bem simples, porque a gente conhece uma ou outra pessoa que faz uma referência de um relacionamento que a pessoa teve no ambiente de trabalho ou num outro ambiente, e fala assim que aquela pessoa é pesada, aquela pessoa apresenta-se como se estivesse carregada. A referência que está sendo feita é para o corpo de matéria fina daquela pessoa. E cada um tem que observar assim que isso é uma coisa que existe. Tanto é que é comum levar um filho ou levar um conhecido ou a mesma pessoa ir a um ambiente que possibilita a limpar este corpo de matéria fina. Mas a pessoa precisa de observar se uma outra pessoa tem a condição de limpar o corpo de matéria fina de outra pessoa, a própria pessoa pode desenvolver esta condição, ela mesma fazer esse trabalho. E uma das maneiras é melhorar a qualidade dos pensamentos, estudar o livro Na Luz da Verdade e observando o jeito que ela é e o jeito que ela recebe a influência das outras pessoas. Porque se uma pessoa recebe uma influência, ela se encontrava descuidada. Na nossa vida diária, se uma pessoa encontra-se firme com o seu propósito, isso é bem simples e fácil de observar. Um pai, uma mãe que está com um propósito numa orientação de um filho, ela encontra com um conhecido, com outro conhecido, no ambiente em que ela precisa de ir, mas o tempo dela é organizado. Ela faz as referências naquele instante e caminha para o objetivo mais rápido ainda. Quando a pessoa tem um propósito dentro dela, para as coisas externas, porque dificilmente a pessoa arruma um propósito para ela mesma, de ter na sua vida diária o terceiro mandamento, porque o terceiro mandamento é uma reflexão que a pessoa precisa de ter para observar como foram os seus 7 dias anteriores. Ela tem que fazer um trabalho assim, e junto com esta reflexão tem que ter o propósito dentro dela. O tempo da pessoa não pode ser um tempo que atrapalhe as outras pessoas, porque o tempo dela é sem uma norma temporal. Ela tem todo o tempo que ela precisa, porque dentro dela falta o propósito. O mistério Lúcifer é esta condição. Falta de propósito, e a pessoa se encontra descuidada. Na vida de um jovem em formação fica fácil de observar. Uma ou outra pessoa o pega pela mão e leva para onde que ele já queria levar, sempre apresentando as facilidades. O propósito tem a definição, e se uma pessoa quer voltar para a pátria espiritual, ela precisa de conhecer os ensinos e observar assim que o descuido, aquele que tem o descuido, a sua vida amarga-se, porque ela terá que arrumar todo um período que ela teve de descuido. O tempo para cada um é muito precioso, e cada um pode observar assim que, tendo um objetivo, facilita a vida da pessoa. Isso é verdadeiro, porque aquela pessoa que apresenta-se bem-sucedida no seu ambiente de trabalho, o tempo dela sempre foi organizado. Ela fez este propósito interior de ter a sua perspectiva. Com isso, a sua maneira de sobreviver e a sua maneira de posicionar diante das coisas que acontecem no dia a dia de cada um, entra naquela condição melhor. É um esforço, e esse esforço é individual. Para a pessoa não ficar como uma planta de estufa, ela tem que fazer o movimento todos os dias. E com esse movimento, o seu corpo vai ficando sadio, dentro dela vai entrando aquela perspectiva de sobreviver mais facilmente e ter aquela condição, o amor com a verdade e com a justiça. Com isso, os seus fios de ligação ficam mais fáceis, porque dentro dela, quando estiver fazendo o trabalho do terceiro mandamento, que é refletir sobre os 7 dias anteriores, ela não tem que voltar
para arrumar um período anterior. Dentro dela se encontra atual. Ela mantém-se atualizada com os seus pensamentos, com os seus sentimentos. Estuda o livro Na Luz da Verdade.